Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos então para a segunda parte, deste módulo, referente aí focando os músculos. E agora a gente vai falar sobre a ação dos músculos para dobrar os braços, Então, nós temos duas imagens aqui iniciais, A imagem A, que é o que? O braço quando ele está dobrado, e a imagem B, quando ele está então esticado. O que ocorre com este músculo, quando o braço ele é esticado? Ou o que ocorre com este músculo quando o braço então ele é dobrado, isso a gente vai entender então que se a gente pegar, um objeto para fazer força e trazer este movimento, da imagem A, nós vamos perceber então que vai haver o que? Uma contração deste músculo superior, chamado bíceps, e um relaxamento do músculo inferior, chamado tríceps. Quando a gente, por exemplo, pega uma sacola, e põe ela pendurada aqui, nós vamos perceber uma outra tensão dentro do nosso corpo, ou seja, o bíceps relaxa e o tríceps ele vai então agora contrair. Então, vejam bem, Olha lá. A ação antagônica dos músculos estriados esqueléticos, é isso que está acontecendo. Então, nosso sistema locomotor, ele é coordenado aí pelo sistema nervoso e ele vai funcionar por meio do que? Da interação entre os ossos, os músculos e as articulações. Então, eu tenho aqui na imagem, olha lá, eu tenho ossos, eu tenho o músculo e eu tenho as articulações, o do cotovelo e a articulação aqui do ombro. Nós já vimos que os músculos estão ligados aí aos ossos por meio de tendões, que são essas estruturas aqui. Assim, quando são contraídos, os músculos também puxam essa estrutura, possibilitando o movimento. Então, quando há contração, ele puxa e a gente ergue esse braço, certo? Para voltar então o que a posição inicial, existe outro músculo que contrai puxando o tendão e os ossos. Então existe aí, essa questão. São os famosos movimentos, a famosa ação antagônica. Enquanto um dos músculos contrai, o outro relaxa. Então olha lá, eu tenho o bíceps contraído, o tríceps distendido ou relaxado. Quando eu estico o braço, eu tenho esse aqui agora, o bíceps distendido, relaxado, e esse aqui contraído. A maioria dos músculos estriados esqueléticos, então, trabalha em pares, como a gente está vendo aqui, tríceps e bíceps. Tá? E ainda tem aqui, ó, a ação, o movimento é antagônico, o que significa? De forma inversa. Enquanto um contrai, o outro relaxa. Ao contrair, o músculo então ele é capaz de puxar, os ossos. Então aqui, ó, ele está contraindo, ele puxa. Assim, em conjunto, músculo e osso produzem o que? O movimento. Importante, O osso ele não vai voltar à posição inicial sozinho, tá? Ele também precisa ser puxado. E é o músculo antagônico, que faz esse papel. Então, quem vai fazer o braço voltar é justamente o tríceps, tá bom? Então, nós temos essa imagem. Abrindo um parêntese, nós temos uma imagem lá nos exercícios de vocês, que mostra a flexão, que é quando você dobra o joelho, e a extensão é quando você estica. Então, a imagem do slide mostra a extensão e a flexão aí da perna, com ênfase nos músculos que estão aqui na nossa coxa, Então, eu tenho aqui, ó, distendido, e o de baixo contrai. Isso quando eu estou na flexão. Quando eu estico a perna, agora o que estava distendido, ele contrai e o que estava contraído, ele distende. Então é isso que acontece, movimentos antagônicos, certo? Bom, vamos aqui para mais uma imagem de vocês, Nós temos então mais uma imagem de vocês que mostra o seguinte, olha lá, a saúde do nosso sistema locomotor e os cuidados que a gente tem que ter. Nós vamos falar de cuidados. Então, nós já vimos a importância da exposição adequada ao sol para fixar o cálcio, nos ossos e contribuir assim para a saúde do sistema esquelético, certo? Então, o sol não é só para a questão da vitamina D,
Ele também serve para a questão da fixação do cálcio. Agora a gente vai ver aqui o que aparece como aparece nas imagens, medidas de segurança que podem ser então tomadas para prevenir lesões em nosso sistema esquelético e muscular, né? Então, olha lá. É importante lembrar que acidentes, eles podem acontecer, mas a atenção a certas atitudes vão ajudar a evitá-los. Então, por isso que é importante a gente ter atenção, certo? Se você gosta então de andar de skate, como que acontece aqui nessa imagem, né? Ou andar de bicicleta, tá? Entre skate e bicicleta, então eu ficaria na bicicleta, né? A gente tem que usar os protetores, né? O que a gente chama de equipamento de proteção individual. Eu vou ter o quê? Eu vou ter a joelheira, né? Eu vou ter o capacete, tá? Eu vou ter algo para proteger o cotovelo, eu vou ter uma estrutura para proteger a mão na hora da queda, tá? Então isso é importante, né? Esses equipamentos podem prevenir acidentes mais graves, né? E também contribuindo para a integridade aí do nosso esqueleto. Agora, quando a gente olha essa imagem, essa estrutura ela é importante para os jogadores de futebol. Para quem não conhece, ela se chama caneleira, tá? Porque vão proteger aqui, ó, as pancadas no ossinho, né, no osso da perna, durante essa prática, né, durante esse esporte, uma vez que esse esporte ele é um esporte de contato. Então, né, trombadas, chutes, isso tudo vai acontecer, ok? Aí nós temos, né, como utilizar, né, os calçados. É importante a gente utilizar calçados adequados, né, para as tarefas desejadas. Se eu quero correr, eu compro um tênis que seja mais propício para a corrida. Se eu quero andar ou ficar mais tempo só em pé, eu não preciso comprar um tênis que tenha lá uma tecnologia de amortecimento, né? Posso comprar algo mais simples. Então, a escolha do calçado também é importante para a gente proteger a nossa estrutura, né, que está envolvida aí na locomoção, que são os ossos, os músculos e as articulações, né? Então, vamos agora comentar a respeito sobre a postura quando a gente caminha, né? Nós temos aqui, ó, nossa postura quando caminhamos, quando nós sentamos, tá? Quando a gente se ergue ou quando a gente carrega algum objeto que seja um pouquinho mais pesado, nós temos que ter o cuidado para não afetar aí a musculatura e nem afetar aí a questão dos ossos. Então, vamos lá. Dicas importantes que a gente deve ter. Então, com relação às mochilas, né? Carregue sua mochila nas costas sempre utilizando as duas alças, como eles estão usando aqui na imagem, tá? E essas alças devem estar bem ajustadas ao corpo, né? Não deixe elas pendentes. Se você usa uma bolsa, tá, com apenas uma alça, ela não aparece aqui, mas ela aparece lá na imagem inicial, tá? Do vídeo anterior, tá? Só com uma alça. Uma boa opção é você fazer o transporte desse material escolar, né? Sempre atravessando essa alça. Você põe ela para atravessar de um ombro e aí ela cai no outro lado, tá? Ou seja, ela deve cair assim, ó, nesse sentido, do seu corpo, ela tem que ficar. Então, isso é importante. Então, uma boa opção para o transporte, né? Ou também uma outra opção para o transporte é isso que está aparecendo aqui, ó, tá? Malas com rodinhas, que é muito comum a gente ver hoje nas escolas, né? As crianças e os adolescentes usarem esse tipo de recurso, tá? Principalmente para o Fundi 1, para o Fundi 2. No ensino médio não é tanto, né? Então a gente tem essa diferença. Agora, olha essas duas imagens que a gente vai comentar. Ao levantar objetos pesados, a gente tem que agachar, tá? Para evitar que a carga deste objeto, né, fique aqui, ó, sobrecarregando a coluna. Você tem que fazer força com as pernas, né? E não com a coluna. Outra questão que eu comento muito em sala e pego no pé quando eu vejo que o aluno está sentado muito torto, né? Ao sentar, mantenha as costas sempre, ó, apoiadas no encosto da cadeira, tá? E os pés, né, sempre ali, ó, apoiados totalmente no chão. Dependendo da situação, a gente pode até colocar alguma coisa aqui embaixo, né, um apoio, tá? E lembrando que nas atividades físicas regulares,
né? É importante fazer atividades físicas regulares, nem que seja caminhadas leves. Isso ajuda a fortalecer os músculos e os ossos. Então, essa vida sedentária não é muito bacana, tá? Porque ela pode, né, deixar aí a musculatura mais sensível. E aí a gente aumenta a probabilidade de acabar tendo aí um certo desconforto ou um acidente um pouquinho mais sério, né? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!